agressões, sim. Houve em Unai, no ano 2004, um massacre, né, praticamente, que foram assassinados 3 auditores fiscais e um motorista que estavam inspecionando as fazendas da região de Unai, Minas Gerais. Que lições esse episódio, que ainda não terminou a tramitação toda, né, no judicial, que lições trouxeram, esse episódio trouxe, que lições para vocês? Olha, no momento em que comemoramos 120 anos de inspeção do trabalho no Brasil, sem dúvida o episódio de Unai, a chacina de Unai, ela marcou a história da auditoria fiscal no Brasil. Acima de tudo, nós consideramos que aquele episódio foi uma agressão ao Estado brasileiro. Foram 4 servidores públicos que estavam no exercício de sua atividade. Não se tratava de fiscalização de trabalho escravo, era uma fiscalização normal. Não era trabalho escravo? Não era trabalho escravo. Era uma fiscalização de rotina na zona rural. Então, estes auditores, estes motoristas, estavam hospedados na pequena cidade de Unai e, ao se deslocarem, ao saírem do hotel a caminho da fazenda, foram surpreendidos. Aquela época não havia o porte de arma ainda, que agora os auditores já têm esse direito ao porte de arma, e também estavam desacompanhados de policiamento, né? Então, Unai, acima de tudo, foi uma agressão ao Estado brasileiro. Por isso, a categoria espera e aguarda um julgamento. Já se passaram 7 anos. Há outros casos emblemáticos no nosso país, como o caso da morte da irmã Dorothy, que houve uma grande repercussão internacional e o julgamento foi mais célere. Então, nós clamamos por esse julgamento, por considerarmos que é um resgate do respeito que o Estado, que os agentes públicos devem ter e garantia para poder continuar exercendo a sua atividade sem temor. A senhora falou aí na questão do trabalho escravo. Qual é hoje o quadro do trabalho escravo no Brasil? Preocupante em relação ao número de auditores para atender a demanda, né? Nós já tivemos aqui no Brasil 12 equipes formadas, os chamados grupos móveis de fiscalização do trabalho escravo. Já tivemos 12 grupos, hoje temos apenas 5, face à redução do número de auditores. Então, consequentemente, o número de operações vai reduzindo a cada ano, o número de fazendas fiscalizadas, o número de trabalhadores tem decaído. Também tem sido reduzido. Mas aí nós também acreditamos que, de alguma forma, a presença da fiscalização tem contribuído para a redução desses casos de trabalho escravo. Infelizmente, é um ciclo vicioso, né? Os números demonstram que os mesmos trabalhadores que foram encontrados em determinadas fazendas há 2, 3 operações atrás, são encontrados novamente em outras fazendas. Voltam a cair no mesmo problema. Voltam a cair no mesmo erro. Então, por falta de oportunidades de trabalho, muitas vezes, eles são levados a essas condições desfavoráveis de trabalho. E a fiscalização tem essa obrigação de resgatá-los. E aí cabe ao governo oferecer políticas públicas de emprego para reconduzir esse trabalhador, resgatando verdadeiramente a sua cidadania, que é papel principal da fiscalização. Em termos de números, a gente tem números para dar, por exemplo, o número de trabalhadores resgatados pelos fiscais do trabalho nos últimos anos ou no último ano? Temos. De 2007 para cá, nós temos cerca de 15 mil trabalhadores resgatados do trabalho escravo, certo? 15 mil resgatados. 15 mil. Onde principalmente isso ocorreu, hein? Continua o estado do Pará, o estado do Mato Grosso, o estado do Maranhão. Então, já há assim, um diagnóstico dos locais onde essas situações ocorrem, já há um diagnóstico também de onde eles de onde eles são remanejados. Geralmente, eles vão de Alagoas para lá, vão do Piauí para esses estados. Em Marabá, por exemplo, no estado do Pará, infelizmente, há uma concentração muito grande e algumas donas de pensões, donos de hotéis já foram presos por contribuírem para essa questão, como se eles conseguem ali fazer uma rede, né? Fazer uma rede. Aqueles trabalhadores chegam ali, passam uma noite se embebedando
no dia seguinte são colocados dentro de caminhões, de ônibus e são levados para a fazenda, muitas vezes nem sabem para onde estão indo. E tem daí a dificuldade de fugirem deste local e fazer a denúncia. O procedimento ele é centralizado aqui em Brasília, na Secretaria de Inspeção do Trabalho. Todas as denúncias oriundas de todos os locais do Brasil vêm para Brasília, a Secretaria faz uma triagem, faz um trabalho de pesquisa para ver a veracidade daquelas denúncias e, a partir daí, planeja as ações fiscais. E o trabalho escravo urbano, ele preocupa? Ele preocupa muito, especialmente em São Paulo, envolvendo estrangeiros, bolivianos, venezuelanos. Então, já há números acentuados trabalhando na indústria de confecções. Grandes magazines brasileiros mantêm trabalhadores estrangeiros confeccionando aquelas famosas marcas de alguns magazines, são confeccionadas aqui no Brasil mesmo, às vezes em locais insalubres, totalmente sem condições de trabalho. Isso é um trabalho escravo. O Código Penal brasileiro ele foi alterado há alguns anos atrás, exatamente para dar uma nova definição do que seja trabalho análogo ao escravo. É preciso que a população entenda, que o cidadão brasileiro entenda, que o trabalho escravo hoje não precisa mais das correntes, aquela simbologia do trabalhador acorrentado a um tronco. Não é isso. Trabalho em condições análogas a escravo é não dar a este trabalhador as condições devidas. E aí envolve especialmente a questão da segurança e saúde do trabalhador. Então, isto pode ser considerado trabalho escravo. No âmbito doméstico existe? No âmbito doméstico existem casos também. Agora, a fiscalização não fiscaliza esses casos domésticos, porque a fiscalização do trabalho, ela fiscaliza especialmente as empresas privadas. Até mesmo as instituições públicas, os órgãos públicos, eles não são fiscalizados. Eles podem receber a visita da fiscalização do Ministério do Trabalho a título de orientação, né? Mas o Ministério do Trabalho fiscaliza empresas privadas, porque aí vem a competência para autuar, para multar, para penalizar aquele empregador que descumpre a legislação trabalhista. E o combate ao trabalho escravo, como é que ele é feito? Ele é feito de forma ordenada? Existe um programa, existe uma articulação entre as autoridades envolvidas nesse combate? Como é que é feito? Existe sim, existe toda uma rede pró-combate, né? Formada aí pelos órgãos de polícia, policiamento, Polícia Rodoviária Federal, Polícia Federal, o Ministério do Trabalho, Direitos Humanos, Secretaria Especial de Direitos Humanos, também tem uma participação muito grande. E em algumas operações envolve-se até mesmo outras instituições, como o IBAMA, procurando fazer uma operação cadenciada, mais organizada, para atingir um efeito mais eficaz.